Meus irmãos, abram sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 1. O tema dessa campanha é Deus nos fará justiça, né? Justiça de Deus. A partir do verso 5, diz assim: primeiro livro de Juízes, primeiro capítulo de Juízes, a partir do versículo de número 5, que diz assim: tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram para Jerusalém, e aí morreu. Amém? Deus, nesta noite, eu rogo a Ti, Senhor, em concordância, Pai, com tudo que já foi feito aqui neste lugar. Rogo para que esta semente, que será semeada no coração dos Teus filhos, possam frutificar, Pai. São essas coisas que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, esse livro de Juízes, ele é um livro bem interessante, porque Israel vem numa pegada em que Israel tinha uma liderança central que Deus utilizava como instrumento para guiar o povo. Primeiro foi Moisés, depois da morte de Moisés veio Josué, mas após a morte de Josué, quando entramos no livro de Juízes, nós observamos uma grande oscilação, que de tempo em tempo Deus levantava alguém para ser um instrumento a libertar Israel. Por quê? Quando olhamos para o livro de Juízes na sua totalidade, nós observamos altos e baixos de Israel. Porque quando Israel estava na obediência, Israel estava em prosperidade, e a mão de Deus era com ele. Porém, quando Israel começava a pecar contra Deus e se afastar, Deus permitia que os inimigos viessem contra Israel e aprisionasse, subjugasse Israel. E o livro de Juízes é isso, do começo ao fim. Israel ora está na bênção, ora está na prova. Ora está na bênção, ora está na prova. Israel está na bênção quando estava próximo de Deus e em comunhão com Deus. Entrava na prova como se afastava de Deus e entrava em rebeldia contra Deus. E o interessante aqui é que, por mais que não tivesse um líder central no início do capítulo do livro de Juízes, nós observamos uma liderança que foi estabelecida por Deus. Como assim? Quando Jacó estava prestes a morrer, Jacó, ele chama os seus filhos e abençoa os seus filhos. Por exemplo, nós temos a cultura, hoje em dia está bem apagada, mas muitos ainda mantêm esses princípios de acordar de manhã, pedir bênção para o seu pai, bênção para sua mãe, né? Eu ainda faço assim, faço com os meus tios também, né? Porque nós fomos ensinados assim. Em Israel, quando o pai estava prestes a morrer, neste período, o pai liberava bênção sobre o filho, uma palavra profética, e isso se tornava uma sentença na vida do filho. Por exemplo, o filho primogênito de Jacó era Rubem, mas Rubem cometeu um erro, e por conta desse erro, ele não pôde ser o líder, mas Deus entrega
por intermédio de Jacó, o cetro. Cetro fala de liderança, para Judá. E a partir daí, Judá é quem vai liderando as tribos na frente da batalha. Nós usamos uma expressão constante, o leão da tribo de Judá. Por quê? Cada tribo tinha um estandarte, uma bandeira. E o estandarte de Judá era um leão. Então, quando Israel vinha na batalha, a tribo que ia na frente era Judá. E vinha o estandarte do leão balançando. E os inimigos diziam, aí vem o leão da tribo de Judá. Ou seja, era uma expressão de temor. Vamos correr que aí vem o leão da tribo de Judá. Ele está aqui nessa noite, você crê? E aí, irmãos, o que acontece? O primeiro capítulo de Juízes inicia de uma forma muito intensa. Por quê? Havia um rei cujo nome era Adoni-Bezeque. Era um rei extremamente cruel. Era um rei que ele não tinha nenhum pudor e nem respeito pela vida humana. Esse rei, chamado Adoni-Bezeque, ele liderava e reinava durante um período muito longo. E também reinava em uma região muito extensa, muito grande. Só que chegou uma hora que a maldade desse homem foi tão grande que Israel resolveu agir. Ou seja, as tribos se uniram, porque Josué já havia morrido e cada tribo cuidou da sua vida. Cada tribo seguiu o seu caminho. Quem tinha sua terra foi cuidar da sua terra. Só que a maldade desse rei foi tão grande, percorreu tão intensamente a terra, que as tribos se reuniram. E quando as tribos se reuniram, eles vieram a pelejar, a batalhar contra este homem chamado Adoni-Bezeque. Quem veio na frente liderando a batalha ou a guerra foi a tribo de Judá. E a Bíblia nos informa que ao entrar na batalha, eles já de cara tiveram grandes vitórias, fazendo com que Adoni-Bezeque fugisse e se escondesse. Então, eles foram atrás de Adoni-Bezeque. Nós lemos aqui as palavras ditas pelo próprio rei Adoni-Bezeque. E isso nos mostra como ele era cruel. Ele disse, 70 reis eu subjuguei, coloquei para comer migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim o Senhor me retribuiu. Ou seja, ele sabia quem era o Deus de Israel. E ele sabia que o que estava acontecendo com ele era o retorno de tudo aquilo que ele fez contra os seres humanos na face da terra. Agora entenda como era a crueldade dele. Quando ele dominava algum rei, algum vilarejo, alguma tribo, qual era a primeira atitude de Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque, ele pegava o líder, o cabeça desta tribo, deste vilarejo ou deste reinado e mandava cortar os polegares das mãos e os polegares dos pés e colocava para comer migalha debaixo da mesa. Olha a tamanha humilhação. Imagina alguém que um dia foi rei, comeu o melhor da terra, desfrutou do melhor da terra, teve tudo do bom e do melhor, agora está subjugado, esperando o resto, as migalhas, caírem da mesa para poder se alimentar de uma forma cruel. Oh, glória a Deus! Mas quando nós observamos as atitudes que esse rei tomou, nós entendemos basicamente como é que o adversário trabalha para destruir os servos de Deus na terra. Percebam que a primeira coisa que ele faz é arrancar os polegares das mãos. Primeiro, quando eu arranco o polegar, eu tiro do homem, do líder, do chefe, a capacidade de lutar. Por quê? Um homem destro, sem o polegar direito, não poderia segurar uma espada de forma correta. Um homem que lutasse com a mão esquerda,
sem o polegar da mão esquerda, não conseguiria lutar uma batalha. Ou seja, ele estava mandando um recado: você pode ter sido um soldado no passado, você pode ter sido um guerreiro no passado, você pode ter sido respeitado no passado, mas hoje você é um soldado inútil, que não presta para nada. É o primeiro passo do adversário contra as nossas vidas. Ele tenta nos acuar de uma maneira tão vil e perversa, tão sorrateira, para tentar tirar de nós a capacidade de resistência, a capacidade de lutar, a capacidade de se defender. Glória a Deus. Mas eu louvo ao nome do Senhor Jesus, porque quem é a nossa fortaleza não é Bolsonaro, quem é a nossa fortaleza não é o Lula, quem é a nossa fortaleza não é o Trump lá nos Estados Unidos, mas é o Senhor Jesus. Aleluia. Primeiro, ele tira a capacidade de defesa, a capacidade de guerra. Quantos guerreiros que arriaram suas espadas? Quantos? O que eu mais tenho visto por aí são pregadores que não querem mais pregar, mulheres de oração que não querem mais se aprofundar nas profundidades, pessoas que só querem frequentar, participar, sem nenhuma responsabilidade. Muitas das vezes nós olhamos e na primeira ótica imaginamos irresponsável, mas quando olhamos a história como um todo, as marcas que essa pessoa carrega, muitas das vezes faz com que ela se retraia, porque ela deu um passo atrás. Mas isso é uma artimanha do adversário, a fim de tentar nos colocar em uma prisão emocional. E dentro desta prisão eu não consigo progredir, porque se eu perder aqui dentro, eu já perdi aqui fora. E é isso que ele quer fazer. O segundo passo é: sem os polegares não tem identidade. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Não existe digital igual. Não existe. A minha é minha e a sua é a sua. Intransferível, inalterável. Eu tenho a minha identidade. Você tem a sua identidade. E preservemos esta identidade. Mas a vontade do adversário é ofuscar a nossa identidade, apagar a nossa identidade. Você tem uma identidade que está atrelada, a sua digital está atrelada ao seu RG. Quando coloca lá, sabemos quem é, no sistema atualizado, é Maria, essa digital é dela, é João, esta digital é dela. Mas o diabo trabalha para arrancar a nossa identidade. Oh, glória a Deus! Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus quer que você seja autêntico, não seja alguém como um instrumento de massa de manobra para se encaixar. Você, acima de ninguém, precisa respeitar a sua história com Deus. Não espere ninguém respeitar. Os céus te conhecem. Os céus te conhecem. A Bíblia, o profeta Isaías diz: eis que eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Os céus sabem quem você é. Cresça diante dos homens e serás diminuído diante de Deus. Cresças diante de Deus e Deus te fará crescer diante dos homens. É Ele. Quem faz o marketing do teu ministério não é o homem, é Deus. Quem propaga o teu ministério não é o homem, é Deus. Não acelere aquilo que Deus está trabalhando. Espera o tempo de Deus. Não venda
assim. Não mude aquilo que Deus estabeleceu. Não mexa naquilo que é de Deus. Orebacando, orevaia, assando, orevaia. Qual é a tua identidade? Qual é a minha identidade? Qual é a identidade? Tu tem uma identidade. E o inimigo muitas das vezes te pressiona para você mudar essa identidade. Como assim? Lembra de Jonas? Deus falou: Jonas, levanta e desce para Nínive. E para onde Jonas foi? Escute isso. Olha o pensamento de Jonas. Jonas não desceu para pegar um barco. Ele desceu. E lá tinha um barco esperando ele. Billy Graham diz que quando você resolve se afastar de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Ele pagou o preço certo, não pagou? Pagou o valor para entrar. Mas foi para o lugar errado. Às vezes eu estou pagando o preço certo, mas estou indo para o lugar. Tem lugar que me aceita. Tem lugar que eu encaixo. Mas Deus não quer lá. Tinha lugar para Jonas lá, não tinha? Mas Deus não queria ele lá. E quando Deus não quer uma coisa, ele vai atrás. Faz pirraça com a mãe. Faz pirraça com o pai. Mas não faz pirraça com Deus. Porque ele vai atrás. No meio do caminho, ele foi no barco do homem e dormiu. E Deus trouxe ele no barco dele. Qual era o barco de Deus? O ventre do peixe. E ele disse: do ventre do inferno. Ele assemelhou aquele lugar como um inferno. Imagina, no meio de água podre, de restos de peixe podre, 3 dias no escuro. Era Deus dizendo: eu mandei você ir, você não foi, eu estou te levando. Porque quando eu quero uma coisa, ninguém muda o que eu quero. A palavra de Deus é sentença na terra. Deus deu ordem ao peixe, e o peixe cuspiu Jonas. Jonas não saiu sozinho. O peixe teve que cuspir ele. Oh, glória. Muitas vezes nós achamos que vamos barganhar com Deus, orando mais, jejuando mais, subindo mais monte. Mas Deus está dizendo: esse sacrifício não é nada se não vir atrelado com a obediência. Eu quero obediência. Oh, na surreleia de uma identidade. Você tem uma identidade. A segunda coisa que Adonis fazia é tirar os polegares dos pés. Sem um polegar do pé, sem um dedão, você até consegue. Agora, sem os dois, você pode até tentar dar um pique, mas você não vai muito longe. Eles não ficavam algemados, eles ficavam sem polegares. Eles não ficavam algemados, ficavam sem polegares. Isso aqui é muito interessante. É como se Adonis dissesse: ó, a tua vitória está logo ali, mas você não tem como pegar. Você não está amarrado, você está solto. Mas você está numa condição que você não sai do lugar. Quem já se sentiu assim ou já? Às vezes você segurar as bênçãos nas mãos e ela descer como água e correr entre os seus dedos. Imagina para aqueles homens estarem ali, mas não ter a possibilidade de fugir. E muitas das vezes assim somos nós. Nós estamos diante de situações que não tem como sair, não tem para onde correr. Ou eu enfrento ou eu não enfrento. Ou eu resolvo atacar, ou eu serei presa para o resto da vida. O salmista Davi disse no Salmo de número 46, como uma corça, 42, como uma corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Por que o salmista disse isso? Quando uma corça, ela está fugindo do predador,
ela esgota 90% da água do corpo correndo. Você já deve ter visto na televisão aquele animal veloz fugindo da onça, ou do leopardo. Quando ele consegue escapar do predador, ele precisa achar uma fonte de água imediatamente. É questão de vida ou morte, porque senão ele morre. E quando ele acha, ele mergulha, ele pula naquela fonte ali. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E assim muitas das vezes é na nossa vida. Fugindo do predador, nós entramos no esgotamento. Existem lutas que são tão intensas que chega a hora que a gente diz: Senhor, eu não aguento mais. Eu entrego a toalha, eu paro aqui. Eu não tenho mais força. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus deixou esse recado para Paulo. Paulo disse para que eu não me exaltasse acerca das revelações que me era dada. Foi-me posto um espinho na carne, a saber, um emissário de Satanás que esbofeteava a minha cara 3 vezes ao dia. Eu orei a Deus, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está forte, você está fraco. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Aí Paulo diz: agora eu me alegro nas injúrias, nas perseguições, nas calúnias, porque em mim aperfeiçoa-se o poder de Jesus Cristo. É na luta. Você não chegou até aqui para morrer. Você não vai ficar no meio do deserto. Jesus te chama, te dá um decreto nesta noite. Você vai ficar aí ou vai vir até o final comigo para ver o que eu tenho preparado para você? Você só vai receber o que está preparado chegando até o final. Se arraste, mas vá. A última era comer migalhas debaixo da mesa. Debaixo da mesa acontece muita coisa que muita gente não vê. Quando eu sentava na mesa com os meus primos para almoçar, hoje em dia, né, antigamente era comum a gente se reunir na casa do patriarca, da matriarca da família, fazer aquela panelada de galinha, né? Glória a Deus. A minha avó não era crente, né? Não era cristã na época, e ela fazia comida com a garrafa de caninha da roça debaixo da pia. Quando terminava o almoço, ela estava... E aí se juntava os netos, tudo reunido para comer. Mas ali debaixo da mesa era um chutando a canela do outro, beliscando debaixo da mesa não tem como ver. E aqueles homens ali debaixo da mesa, comendo migalha, tinha que esperar a comida para comer o resto que sobrava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De repente você está nessa condição. Debaixo da mesa tem coisas acontecendo que você não pode compartilhar. Debaixo da mesa tem coisas acontecendo de que você não pode abrir a boca. Você precisa engolir. Glória a Deus. Você precisa resistir, porque você vê o reino acima das tuas vontades. Mas o que lhe dá vontade é de gritar. Sua alma por dentro geme. Mas é debaixo da mesa. Debaixo da mesa ninguém vê. Debaixo da mesa ninguém conhece. Quando Deus foi pedir o sacrifício para Abraão, e eu quando li isso aqui entendi, ele não pediu para Sara, para Sarai, ele pediu para Abraão. Sara não ia entender o que Deus ia pedir. Quando se trata do mundo espiritual, tem coisas tão profundas que nem quem dorme contigo na cama sabe. Existem coisas tão profundas
que nem quem te conhece nas mais íntimas esferas sabe. Mas Deus está falando com você. Existem projetos que estão sendo nutridos no seu coração, que se você abrir a boca, vão dizer, você é maluco, mas Deus falou contigo. Existem coisas que Deus falou contigo que a sua família diz, nunca vai acontecer. Lá no íntimo, Jesus fala, eu vou libertar ele, minha filha. Eu vou libertar ela, minha filha. Vai caminhar contigo. Quem está ao redor diz assim, duvido, mas Deus está dizendo, acredita, acredita, acredita. Nunia plando e calamando arevaia ceia Joma. Aleluia. Um primo meu parou no portão da minha avó paterna, e disse, Sebastiano, o seu neto só Jesus. Mas minha avó disse, Jesus vai dar jeito nele. Ele disse, pau que nasce torto, morre torto e não endireita. Minha avó não tinha muito estudo, não tinha muita instrução, mas minha avó era sábia, né? Eu me lembro que ela tinha um açude lá, a gente não podia, ela falou, não quero você nesse açude, é perigoso. E eu ia lá, botava o calção na pedra e ia nadar com os amigos, aí voltava sequinho. Aí ela ia lá na minha canela com a unha e dava aquele risco. Ficava cinza. Ela, você foi. Sabedoria do mais velho. Ficava russo. Aí não tinha para onde correr. Aí, coça comia. Ela virou para ele e disse, pau que nasce torto, morre torto? César, mas Jesus é carpinteiro. Oh, aleluia. Ele não teve palavra, porque quando sai uma palavra direta dos céus, não há quem resista uma palavra divina. Só que enquanto o Adonis estava prevalecendo, Israel estava reunido. Israel estava se unindo. Israel estava vindo para a batalha. Oh, glória a Deus. Migalhas. E assim muitas das vezes Abraão recebeu uma ordem de Sarai, manda embora Ismael, não quero. Aí ele foi lá e disse, Deus, o que faço com Ismael? Deus disse, manda embora. Ele mandou embora. Sabe o que ele deu? Uma botija de água e um pão. Era um homem rico, Abraão. Deus mandou ele mandar embora, mas não disse como. Mas ele disse, era novinha Sarai. Ele disse, eu vou dar essa água e esse pão, que vai acabar no deserto, a água e o pão, e ela vai voltar. Só que no meio do caminho Sarai encontrou o anjo. E quem encontra no meio do caminho não volta. Quando Abraão soube de Sarai, Ismael reinava no deserto. Você não está entendendo não, meu irmão? Diga para o seu irmão assim, você não vai voltar mais lá. Você não vai voltar mais atrás de migalha. Porque tu encontrou o anjo hoje aqui. Fala para ele. E quem encontra o anjo não volta! Oh, aleluia! Tem gente esperando voltar, mas Deus não vai deixar, Deus não vai deixar, Deus não vai deixar. Israel se reuniu, Israel se reuniu. Israel foi atrás de Adonis Berseque, até que prendeu. E aí termina com essa frase: 70 reis eu subjuguei, até que Deus resolveu trabalhar. Eu vou repetir. Israel resolveu ir à batalha e encontrou esse rei.
E ele disse: 70 reis eu subjuguei. Até que Deus resolveu trabalhar. Existem dias que estão marcados, anotados na agenda de Deus. É aquele dia que tudo acontece de forma desordenada. O que eu marquei não acontece, quem tinha que vir não vem. De repente, nos seus planos você não estaria nem aqui. Mas Deus diz: na minha agenda você estava. Glória a Deus. Por quê? Não porque eu estou aqui, mas porque Deus preparou esse dia para você. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Oh glória, eu quero liberar uma palavra para você. Oh glória a Deus, chegou o momento da virada na tua vida. Você crê nisso, irmão? Tem decreto de Deus para você hoje aqui. Se você acredita, adore ao nome do Senhor. Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar o seu trabalho, Deus vai visitar a sua vizinhança. Chegou a hora, o tempo dessa humilhação acaba hoje. O tempo desta perseguição encerra hoje. Se você acredita, adore a Deus. Todo deserto tem um começo, todo deserto tem um meio, mas também tem um final. Aleluia. Chegou a hora de Deus inverter essa situação. Quem fazia vai experimentar o que fez. Quem falava vai experimentar o que falou. Quem resistia vai experimentar a resistência. Quem não acreditava vai ver o que Deus vai fazer. Quem não cria vai ver o milagre de Deus acontecer. Oh, aleluia! Aleluia! Deus sempre está vendo, irmão. Por mais que seja dolorido o que você está passando, Deus sempre está vendo. Deus sempre está vendo. Deus sempre está vendo. E eu encerro aqui. Eu me lembro num período muito difícil na minha vida, de muita dificuldade. Era meu aniversário e eu estava morando longe da minha família. E eu tinha no bolso 10 reais. Não chegava a isso. E aí nesse dia eu estava com muita fome. Eu falei: não vou subir um monte, mas eu não vou subir com fome não. Eu comprei um traquinas. E sentei lá na pedra, lá no monte, antes de orar, comi o traquinas. Meu Deus, crente gosta de doce, né? E aí, lá eu me senti tão mal, irmão. Falei: Senhor, meu aniversário, tem um traquinas aqui. Um traquinas, Deus. Aí eu falei: eu preciso mudar esse negócio de buscar, só orar. Acho que não está dando certo. E eu botei no meu coração que eu ia mudar a minha maneira de ser. Eu vou mudar, Deus. A partir de hoje não está fácil. E aí eu terminei de orar, de fazer o propósito, desci. Aí tinha um casal que morava perto do monte, irmão Moacir e irmã Célia. Passei lá para falar com eles. E quando eu passei lá para falar com eles, aí a irmã Célia falou: entra aqui. Irmão Ricardo, eu fiz um mocotó. Aí eu falei: é de Deus, eu vou entrar aí. Entrei lá para comer o mocotó. É de Deus. E aí eu falei: vou comer o mocotó. Aí no meio da oração, a gente orando, ela orando, de repente Deus tomou a irmã Célia em profecia e disse: meu filho, não mudes o que eu fiz. Eu estou te vendo. Naquele dia ali eu falei: ele estava me vendo. No meio de bilhões de pessoas, ele me viu. Você está sendo visto por ele. Nas coisas mais simples, você está sendo visto por ele. Ele sabe, ele te conhece. Eu quero convidar você a vir passar pelo corredor, para estarmos orando pela campanha.